Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer esse vídeo antes das eleições pelo seguinte. Primeiro porque algumas pessoas questionaram a respeito da previsão, me perguntando, mas como é que vai ser o segundo turno? Enfim, eu falei, bom, a previsão do Brasil que foi feita em março, no início do ano astrológico, março de 2018, está valendo ainda, né? Com aquelas configurações que eu falei no outro vídeo para vocês, que é aquele meio civil, meio militar que eu já havia dito, né, anteriormente. Então continua valendo a mesma coisa, a não ser que existam forças ocultas, né, como disse Jânio Quadros, que possam alterar esse tipo de configuração. Mas, no geral, a tendência é acontecer o que está previsto no mapa do Brasil. O mapa do Brasil continua valendo o ascendente em Aquário, meio do céu em Escorpião, como eu havia dito, o regente da 10 na 2, que é o dinheiro, comandado pelo executivo, a casa 11, que é o legislativo, que é o nosso congresso, na verdade. O que acontece? Nós temos lá Urano, Netuno, que é regente, um deles dá 2 e o outro dá 1. Então, eles têm o domínio sobre isso, né? Quando foi dado o grito da independência, foi feito proposital para o mapa ter esse tipo de configuração, para que eles pudessem deter o poder. Isso vem de lá de Dom Pedro até hoje, né? Então, assim, continuam as configurações. O mapa, historicamente, do Brasil é esse mesmo, pelas próprias, vamos dizer assim, previsões feitas ao longo dos anos, nos mostrando o quê? Nos mostrando que os fatos estão de acordo com esse mapa mesmo, tá? Não existe outro mapa. O mapa oficial do Brasil é 7 de setembro de 1822, às 16h08, em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Portanto, é isso que nós temos de configuração. E, por isso, por este motivo, a gente atrai, como eu já havia dito, políticos mais do signo ou com configurações de Escorpião-Plutão. Então, basicamente é isso que eu tinha para responder em relação a isso que me perguntaram, né, do segundo turno. Então, não há necessidade de fazer um mapa para o segundo turno ou algum outro tipo de... Porque o que está valendo é a previsão para o ano, e não só na questão política, em todos os sentidos para o povo brasileiro, né? Temperatura, agricultura, enfim, tudo que o mapa do Brasil traz num sentido geral, tá? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei interessante falar para vocês, é a questão de chamarem sempre o Jair Bolsonaro, que é o candidato, de mito, né? Isso ficou na minha cabeça, mito, mito, mito. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, porque a gente tem no nosso programa Pegasus várias personalidades que a gente pode estudar. Então eu fui lá buscar quais eram os mitos da história, né, de todos os tempos. Eu peguei alguns. Então aqui eu relacionei, né? Deixa eu ver aqui e vou falar para vocês que é interessante. Por que chamar de mito? Por exemplo, nós tivemos, né, como mito, e continua sendo, Ayrton Senna, por exemplo. Ele tem o Sol em Áries, tinha, né? Continua tendo, tá lá. Sol em Áries, o ascendente em Aquário e Escorpião na 10 com Netuno angular. O planeta angular, segundo Morand de Villefranche, que é o que colocou as regras, né, que imprimiu regras para a interpretação de mapas, a gente segue essas regras porque elas são certeiras. Então, assim, os planetas nos ângulos, nesse ângulo de 90 graus ascendente, meio do céu, que fala da personalidade, é muito importante o que você tem no ascendente e no meio do céu, porque vão falar muito de você, mesmo que não tenha planeta, mas eles falam, além da Lua, do Sol e dos planetas pessoais, Vênus, Mercúrio e Marte, vão falar da personalidade também. Porque o ascendente é aquilo que eu falo, de onde venho, meio do céu, para onde eu vou. Então, quando a pessoa
tem um planeta angular, aquele planeta vai ser forte. O Moran disse que o planeta é mais importante que o signo. Então, o Ayrton Senna tinha o Netuno na 10, na casa 10 angular. Netuno é regente de peixes, né? Ele se tornou um mito. Então, Sol em Áries, independente de ser peixes ou não. Sol em Áries, meio do céu em Escorpião, com Netuno lá na casa 10 e o ascendente em Aquário. Virou mito, ok? Peguei um outro, Einstein. Albert Einstein, físico, conhecido. Este era pisciano, Sol em Peixes, ascendente em Câncer e o Netuno na 10 em Touro. Mas está lá, Netuno angular, regente de Peixes, mito. Outro mito. Tá. John Kennedy, político americano, Sol em Gêmeos, ascendente em Libra e o Netuno na 10 em Leão. Totalmente diferente. Virou mito. Outra pessoa que virou mito. Netuno angular na 10. De novo, regente de Peixes. James Dean, ator americano que gostava de velocidade, corria em carro, gostava de carros. Morreu de forma trágica. Sol em Aquário, ascendente Escorpião, meio do céu em Virgem, Netuno na 10. Mito, virou outro mito. Podem estudar, podem procurar, vocês vão ver. Peguei outro, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tinha Sol em Gêmeos, como o John Kennedy. O ascendente dela, cadê o ascendente dela aqui? Não pus. Mas ela tinha Vênus em Leão, na casa 10, em Áries. E o Netuno, sim, o ascendente dela é Leão também. Minto. Vênus em Áries, na casa 10, a beleza, ligada à beleza, a estética, né? Aquela charmosa, linda, sensual. Netuno no alto do mapa. E o ascendente dela era Leão, né? Vaidosa e tal. Netuno na 1, no ascendente angular, virou mito. Elis Regina, eu peguei, ela tinha o Sol em Peixes, a Lua em Touro, Netuno na 3, que é o regente do Peixes, na 3 junto com Júpiter, que são os dois regentes de Peixes. Curioso, o que acontece? A Lua em Touro dá boa voz para a pessoa, ela tem uma voz potente, forte. A maioria, o Tim Maia tinha provavelmente a Lua em Touro também, porque a gente não tem exatamente o horário, né? Foi feito um mapa hipotético para o Tim Maia, que ninguém sabe a hora que ele nasceu, mas ele tinha provavelmente a Lua em Touro pelo potencial vocal, né? A maioria dos que tem boa voz, potencial vocal forte, Lua em Touro, como no caso da Elis Regina. Sol em Peixes, virou um mito também, Elis Regina. E o Jair Bolsonaro, o candidato, Sol em Peixes, ascendente em Peixes, só que o Netuno dele está na 8, mas é uma configuração pisciana, perceberam? Então, isso se repete. E muitos perfis com Netuno e Peixes, Netuno, Peixes, parecendo um pisciano, se tornam mito. Aí eu falei, tá aí explicado por que chamam o Jair Bolsonaro de mito, curiosamente. É interessante. Como eu sempre falo, todos os signos, eles têm os dois lados, não é isso? Falei da outra vez sobre Escorpião, que os nossos políticos, a maioria tem essa configuração de Escorpião com Plutão, que querem deter o poder usando para o lado, vamos dizer assim, desarmônico, né? Mas que Jung e Freud usaram de maneira positiva e foram psicanalistas. Ok, podem se tornar ocultistas, podem se tornar detetives, são ótimos para isso, fazer livros também de coisas sobrenaturais, enfim, escritores, né? Provavelmente Agatha Christie deve ter alguma coisa de Escorpião e usou isso para fazer os livros que ela fez, né? Eu não lembro agora, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha
na minha listagem, Agatha Christie. Vamos ver. Escritora. Ela tinha Plutão na 10, né? Tá vendo como a astrologia ela é interessante? Ela é uma mistura de coisas, né? Na verdade, parece um quebra-cabeça. A astrologia a gente vai montando e ele vai mostrando as nuances que vão se alternando. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou de Leão, e ela não é exatamente de Leão, ela mostra uma outra coisa. Por quê? Porque ela tem planetas pessoais próximos de Virgem, Câncer, ali perto. Então pode ter muitos planetas ou em Leão mesmo e mostrar um lado aquariano. Só na hora de montar a gente vai entender por que aquela pessoa não mostra aquele lado ou mostra demais, enfim. São nuances. A Agatha Christie tinha ascendente em Virgem, o Sol em Virgem, crítica, né? Ela tinha um monte de coisa em Virgem ali, eu tô vendo aqui no mapa, e Libra, né? E o Plutão e o Netuno na 10, ela virou um mito, tá aí, outra que eu não tinha visto, ó, tá vendo? Ela virou um mito, a Agatha Christie, lida no mundo inteiro. Então, vocês perceberam por que ele é chamado de mito? Então ele não pode ser um ariano se ele não tem o ascendente e o Sol em Peixes. Ele tem que ter duas coisas firmes, e o Netuno na 8, que mostra esse lado, vamos dizer assim, de fé, de religiosidade, sem ser fanático, né? Aliás, você vê, o Ayrton Senna era uma pessoa de fé, ele andava sempre com a Bíblia, mas não era um cara fanático, mas ele era religioso, ele era de fé. O John Kennedy era de tradição religiosa também. Einstein foi para o lado da física, vamos dizer assim, a visão dele de Deus que mudou. James Dean, não sei responder sobre isso no momento. Quem mais aqui? Marilyn Monroe. Foi uma mulher muito sensível, uma mulher que lutou a vida inteira para se tornar reconhecida não só pela beleza, pelo corpo dela, mas ela queria ser reconhecida pelo talento, né? Ela gostava muito de ler, ela era uma mulher inteligente. E o Jair Bolsonaro, que é um homem de fé também. Então, eu achei eu fui buscar porque eu fiquei curiosa. Eu falei, deixa eu ver, por que é mito que chamam ele de mito, né? Então tá explicado. Em contrapartida, uma outra ocasião, eu fiz, no ano de 2000, eu fiz um estudo sobre doenças mentais. Então eu fui ao Hospital Psiquiátrico do Jastanã, nessa ocasião de 2000, e pedi, autorizando, né, o diretor do hospital, eu conversei com ele, falei que eu era astróloga, que eu queria fazer um trabalho sobre doentes mentais. Então eu pedi que ele fornecesse o dia, mês e o ano de alguns pacientes do hospital. Não precisava dar nomes, nada disso, só se era do sexo masculino e feminino, e as datas, que eu iria fazer um estudo, depois mostraria para ele, enfim. Isso foi muito interessante, foi muito bacana, e foi muito revelador, né? Porque existe um perfil também para os doentes mentais. Quando você não vai de um lado, você polariza para o outro. Você vê, essas pessoas que são mitos, se elas não polarizam para o lado positivo, com esse Netuno forte, elas vão para as drogas. Foi o caso da Elis Regina, o James Dean provavelmente, a Marilyn Monroe, o John Kennedy, não sei, ele fazia uso de muito medicamento, que eu sei que ele tinha um problema na coluna. Einstein eu também não sei, mas ele usou a física. E o Ayrton Senna, que eu acredito que não tinha vícios, o vício dele era correr. Mas todos eles tiveram esse perfil mito, né? Então, se você não vive de um lado, você vai viver do outro. A mesma coisa, o perfil dos doentes mentais, que numa outra ocasião a gente fala, de desportistas, enfim, tem uma série de análises, de estudos que a gente pode ver. Enfim, e me veio uma coisa interessante. Eu fiz um vídeo recentemente, que a minha amiga atriz e astróloga também, que ela fez curso comigo, a Marisa Morrone, ela fez
a gravação do áudio, do vídeo que eu fiz falando sobre a história sempre se repete. É muito curioso isso. Por quê? Porque eu cito nesse livro que John Kennedy, que nós lemos num livro que a gente tem, Astrologia, Ritmos e Ciclos, que fala sobre a repetição de fatos na história. Né? John Kennedy foi morto por um sujeito que estava na livraria e fugiu para o teatro. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, foi morto no teatro por um cidadão que matou ele no teatro e fugiu para a livraria. Ao contrário, a história sempre se repete com uma nova roupagem, digamos assim. A mesma coisa, estamos agora num momento histórico do Brasil, que eu esqueci de falar, acho que da outra vez, os 30 anos, em média, da morte de Tancredo Neves, pelas diretas já, que foi aquela mobilização popular para as diretas já. O que aconteceu com Tancredo? Ele faleceu, ele foi morto, né? Quer dizer, ele morreu, né, de um problema intestinal, que eles dizem, e quem tomou o seu lugar foi o José Sarney, né, curiosamente, e ficamos sob o domínio desses velhos políticos por todos esses anos. Curiosamente, Tancredo era pisciano e virou uma comoção nacional, quase um mito também, Tancredo Neves, que seria a salvação do país. Então você vê que as histórias, elas se repetem depois de muito tempo, na vida da gente também, só que num prazo menor, de curto prazo, vamos dizer assim, porque relacionado ao mundo, nós somos uma partícula. Então, para nós também repete, a gente tem que prestar atenção, se a gente não está repetindo de ano. Então, prestar atenção na nossa vida e prestar atenção no país. O país também está vivendo uma segunda história, só que agora é a libertação de um sistema político que parecia pseudo-liberdade, né, pseudo-democracia, que na verdade virou um pandemônio, na minha opinião. Porque o mapa do Brasil é bem específico, como eu falei para vocês, é bem direcionado para, vamos dizer, para um sistema mais um pouco firme, não tão de liberdade, de independência. Por quê? Por causa da Lua, Netuno, Lua, Júpiter em Gêmeos, como eu falei, o povão, a massa, aquela coisa de levar tudo na brincadeira e não ter limites. Né? Quando a gente vai para a segunda fase, que é a fase da identidade, que o país se torna mais maduro, enfim, que é o que parece que nós estamos caminhando, junto com toda essa história que está se repetindo agora, né? Que tentaram matar o candidato Jair Bolsonaro e ele sobreviveu. Eu acho muito bom que ele fique recluso mesmo, porque ele corre risco, que eu falei lá naquele primeiro vídeo, que quando eu analisei o mapa dele, e isso está confirmado agora, né, pelo mapa ascendente em peixes, sol em peixes, e aquele Netuno na 8, que poderia ser uma morte misteriosa, que ninguém descobre quem foi, fica uma coisa meio nublada. Então aquele Netuno dele na 8 me confirma o ascendente dele em peixes, e o sol lá em peixes, que reforçam isso e podem polarizar para a Virgem, ele sendo crítico, detalhista, minucioso nas coisas, pode polarizar para a Virgem, né? Que é um outro perfil dos governantes que eu falei também no vídeo. Então, só que assim, o Tancredo também tem um livro, que foi um jornalista que escreveu, que agora me fugiu o nome dele, ele fala que a morte do Tancredo foi misteriosa também, pisciano, né? Era a salvação do país. E agora a história parece que se repete com Jair Bolsonaro, só que tentaram matar, ele não morreu. Eles estão assim insistindo muito para ele ir em debate, essas coisas, para ele sair na rua, né? Muito curioso. Eu acho bom ele não ir mesmo, porque o mapa dele mostra que eu falei, né, no outro vídeo, que ele corria o risco
ele não estava livre de sofrer um novo atentado. Então ele tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Então era isso que eu tinha para falar. E vamos ver se a história muda um pouquinho, né? De uma forma mais... O que não deu certo lá atrás com a nossa direta já, que agora seja indireita já, né? Indireita já, moralização já, resgate da ordem e progresso. Vamos torcer para isso, porque chega dos mesmos, né? Eu acho que já está na hora da gente tomar o rumo de uma coisa mais decente, de uma coisa para termos mais educação, mais saúde, mais segurança. Eu acho que a gente está precisando disso, a gente merece, né? Chega de sofrer. E que todos tenham o mesmo direito, né? Não só eles lá que possam ter o direito a tudo e nós nada. Eu acho que vem a nós e o vosso nada, essa lei já não existe mais. Eu acho que agora o povo acordou, está indo para a sua identidade e está buscando novos caminhos e o resgate da nossa bandeira verde e amarela com ordem e progresso, e não desordem e regresso, né? Assim espero. Então que tenhamos uma excelente votação no domingo, que corra tudo em paz, na maior tranquilidade, que até lá não transcorra nenhum incidente. Vamos torcer para isso, porque forças ocultas existem, né? Mas a gente, e como eu falo sempre, a astrologia inclina, não determina. Então, às vezes, forças ocultas podem acontecer. Mas vamos torcer para que tudo fique bem, que tudo corra na paz e na harmonia. E que seja uma lição para todos, né? Que seja uma lição de moral, de decência. O que está acontecendo nesse país é lamentável, né? Nós não merecemos isso, nós merecemos ter um governo decente, onde a gente possa ter os direitos dos quais a gente paga para ter, né? E polícia sendo polícia, bandido, no lugar de bandido é na cadeia, né? Seja ele de toga, de uniforme militar, policial. Não existe hierarquia para isso, todos estão no mesmo barco. Quem errou vai ter que pagar o preço por isso. Os bons não podem pagar pelos maus. Isso é uma inversão de valores. Então, que seja resgatado esses valores para a gente. Nós merecemos, né? Então tá bom. Boa votação para todos e até uma outra oportunidade. Depois das eleições a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Obrigada pela atenção, como sempre, e até breve. Até mais. Obrigada. Tchau, gente.